Então, eu vou deixar agora com o Dr. Hugo conduzir aí essa próxima apresentação, por favor. Boa noite, gente, tudo bem? Bom aqui estar com vocês, a gente dentro de um ambiente informal, parabenizando a OBL pela iniciativa, até porque hoje em dia não tem como você trabalhar com a parte de implantodontia sem entrar no ambiente digital. E quando eu falo ambiente digital, vai desde a parte das reabilitações protéticas, planejamento, incluindo a parte de cirurgia. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Creio que vocês estão vendo agora, né, a tela aqui, né? Tá dando para ver, né, o Luiz? Sim, Hugo, tá sim. Perfeito, então, perfeito. Tá, joia. Então, vamos lá. Eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa parte de desenvolvimento da cirurgia guiada da OBL, que na realidade não é nada novo, tá? Quando a gente fala a respeito de cirurgia guiada da OBL, a gente lembra uma situação que começou há praticamente 20 anos com o sistema da Triae, no caso da Biomet Triae naquela época. Então, pelo fato da OBL ter nascido de uma parceria com a Biomet, ou seja, a OBL foi uma empresa terceirizada para fazer produtos da Biomet, isso incluía a parte de implantes, incluía a parte de componentes protéticos, ela acabou tendo o design, até foi uma época que foi estabelecido isso contratualmente, né, todos os designs, ou seja, toda a macrogeometria dos componentes e dos implantes deveriam seguir os requisitos da Triae. Então, são implantes com geometria praticamente idêntica, né? E controlada pela própria Triae, e foi passado isso pela própria Triae. Então, quando a gente fala em cirurgia guiada, a OBL nada mais fez do que seguir o sistema que a Triae tinha na época, no caso, era denominado de Navigator. Tá? O Navigator da Triae, na realidade, ele foi simplificado pela OBL, talvez aqui a gente tenha auxiliado alguma coisa aí o pessoal da OBL, que foi no sentido de simplificar. Eu costumo dizer que tem dois kits de cirurgia guiada que são interessantes, complexos, e quando eu digo complexo não significa difícil, complexo significa que dá muita versatilidade para o cirurgião poder trabalhar, que é o da OBL, o Navigator, né, da Triae, e o da Strauma. São dois kits muito interessantes, né? E o da OBL, o que eles fizeram? O que a gente aconselhou? Que o número de instrumentos, de ferramentas, fosse simplificado para aquilo que é exatamente necessário para que o cirurgião possa trabalhar da maneira mais tranquila. Então, se vocês olharem o kit da OBL, ele tem as mesmas fresas que existem no sistema. Tem alguém com o microfone aberto, viu, gente? Se vocês puderem dar uma olhadinha. Então, a gente tem no sistema todas as ferramentas necessárias, desde a parte de acesso, de preparo da mucosa, de guia inicial, de broca inicial para você fazer o início de ataque das fresas seguintes, as fresas escalonadas, de tamanhos diferentes, etc. E pelo fato de estar trabalhando com sistemas cônicos e totalmente cônicos, né, quando a gente fala em sistema, em desenho do implante de macrogeometria, algumas empresas trabalham com implantes híbridos, ou seja, que ele tem uma ponta cônica e o tronco dele, a parte acima dessa ponta cônica, que varia de comprimento, para poder usar um tipo de broca só, né, e a broca vem toda marcada. Então, é uma maneira de economizar e tentar obter o benefício do implante cônico, né, da estabilidade da compactação lateral. Já no caso da OBL, que começou lá com os implantes NT da Triae, vocês veem que todos os implantes são cônicos. Então, sendo um implante totalmente cônico, essa conicidade vai variar de acordo com o comprimento e exige uma broca para cada comprimento. Então, essa é a parte do sistema da OBL que não pode ser simplificado, porque a partir do momento que você utiliza o implante cônico com uma broca para cada comprimento, você tem que ter todas essas brocas no sistema.
né? Então, vocês veem aqui no kit deles que eles têm brocas para implantes desde 8,5 até 15, que é a margem, né, de variação do sistema da OBL. Essas brocas, elas variam de diâmetro de acordo com o diâmetro do implante e também apresentam dois tipos de intermediário. Quando a gente fala em intermediário, a gente vai ver que todo guia cirúrgico ele tem uma anilha. A anilha é aquela parte metálica que corresponde a um orifício que guia a passagem das brocas e guia a passagem dos implantes para que você não tenha nenhum desvio, ou que os desvios de instrumentação e de instalação seja o menor possível. Então, nessas anilhas nós temos um comprimento, ou seja, vocês vão ver depois, nós temos o comprimento da anilha, que corresponde a uma distância que, somada à distância da anilha até a plataforma do implante, determinada pelo software, vai me gerar um braço, que para quase todos os sistemas no mercado, não sei se vocês sabem, gira em torno de 9 milímetros, né? Então, em torno de 9 milímetros, você tem a distância da plataforma do implante até o topo da anilha. Então, essa é a distância que você vai ter na fresa, né, na região do intermediário, que seria o prolongador, ok? No caso da OBL, ele tem outras variações. Você pode trabalhar com uma distância ainda um pouco maior, você pode trabalhar numa distância com 3 a 4 milímetros maior do que isso. Então, a gente tem essa versatilidade de poder trabalhar com o posicionamento da anilha, dessa forma definir a posição de profundidade de fresagem. Você consegue trabalhar com um implante mais profundo, você consegue trabalhar com uma anilha mais distante, e você joga com isso na hora de estar fazendo o seu planejamento virtual. Essa é uma versatilidade que eu acho interessante e que, em alguns casos, pode representar a viabilidade técnica para vocês. Junto com as brocas, nós temos os montadores e todo o instrumental que a gente vai começar a conversar, a mostrar para vocês. Se a gente for ver bem, perdão, quase todo o sistema de cirurgia guiada nada mais é do que você obter um guia, né, uma placa prototipada, uma placa impressa, que apresenta anilhas, né, um orifício para adaptação de anilhas, que são específicas de cada sistema, né, de cada empresa, e que tentam direcionar e reproduzir na boca aquele planejamento que você executou virtualmente em ambiente tomográfico, tá? Então, o planejamento, que nem o Evandro já explicou bem, você vai fazer num software, ou você faz no software, caso você tenha domínio e tenha esse software adquirido, né? Ou então você vai utilizar um Planning Center, né? A realidade de hoje, para aqueles que estão começando, ou que não tem grande volume, ou que não tem intenção de investir em softwares, né, é você utilizar o Planning Center. O fato de usar o Planning Center não gera qualquer tipo de problema para o dentista, muito pelo contrário. Falar que você não faz cirurgia guiada porque você não tem um software é uma grande bobagem, certo? Porque você tem softwares pagos, softwares abertos e tem os Planning Centers. Então, vai muito do seu conforto. O que é mais importante, o que é a responsabilidade do dentista é aquilo que o Evandro falou, é você preparar essas informações digitais, para que ou no seu software ou no Planning Center, essas informações sejam processadas e que seja possível você estabelecer um bom planejamento cirúrgico e, a partir daí, sim, elaborar uma boa guia, certo? E o sistema de cirurgia guiada, na realidade, ele não tem muito a ver com esse planejamento, visto que esse planejamento está muito mais relacionado ao software, que ele é universal, ele pode trabalhar com qualquer tipo de implante, certo? E muito mais relacionado à qualidade das informações que você obtém, porque o guia nada mais é do que uma maneira de você utilizar as anilhas. O guia são ferramentas que te permitem fresar utilizando esse guia e as anilhas para que essa posição seja reproduzida. Então, é esse o objetivo que a gente tem quando trabalha com um sistema guiado. Quando você olhar o sistema da OBL, isso foi uma coisa que eu fiz questão absoluta de que a OBL fizesse, é que ela fornecesse as anilhas, tá? Não sei se vocês sabem, muitos planning centers, eles trabalham com anilhas que são multimarcas. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia com o sistema X.
mas esse sistema X vende anilha, é caro, eu vou comprar as anilhas do sistema X de outras empresas, multimarcas. Ou seja, eu vou estar colocando a mesma coisa, um componente protético que não é da mesma empresa do implante que eu acabei de fazer. Vai se dizer que é compatível. Só que a gente já viu muitos casos, eu já passei por isso várias vezes, de anilhas que foram feitas que não são totalmente compatíveis com o sistema que você está usando. Então, a gente sempre recomenda que vocês sempre trabalhem com as anilhas correspondentes e produzidas pelo sistema que está se propondo a fazer o procedimento guiado. No caso da OBL, eles têm as anilhas para colocação de implantes de 4 e de 5 milímetros, vocês têm esses tipos de desenho, as mais largas e as menores, e tem as anilhas que vocês estão vendo aqui, para que vão se prestar para a broca de 2. Vocês vão entender depois por quê, né? Muito embora esse sistema, as anilhas de broca de 2, elas são desnecessárias caso você tenha o kit completo de cirurgia guiada, certo? A gente vai explicar isso depois. Então, as anilhas são colocadas nos guias impressos, e essas anilhas permitem que você, nelas, você adapte os cursores. Os cursores são aqueles que se adaptam perfeitamente ao interior da anilha e permitem a redução para o tipo de fresa que te interessa. No caso aqui, para a fresa de 2 milímetros, que é aquela que vai fazer o início da perfuração. Fora isso, depois disso, vocês verem como o sistema é simplificado, né? Antigamente, quando a gente trabalhava com implante cilíndrico, tinha que usar o cursor para 2 milímetros, depois o cursor para 2,75, depois para 3, para 3,5, para 4, e assim por diante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o sistema cônico, você só tem praticamente 2 fresas de perfuração. Você tem a fresa de 2 milímetros, que vai fazer o direcionamento do implante, definir sua profundidade, e depois você tem a fresa que vai já determinar o formato final, porque é um sistema cônico, tá? Depois que está preparado o orifício para receber o implante, você vai inserir esse implante através dos montadores, que nem vocês estão vendo aqui. Esses montadores possuem cores, no caso do sistema da OBL, de acordo com o diâmetro do implante e de acordo com o sistema que você está usando. A conexão, vocês sabem que a OBL ela tem 3 tipos de conexão. Ele tem 2 conexões internas, tem uma Morse, tem uma conexão hexagonal interna, e você também tem a conexão hexagonal externa. Então, você vai selecionar o tipo de conexão que você vai trabalhar de acordo com os montadores. E aí a fábrica, né, a empresa vai disponibilizar para você de acordo com a sua preferência. Então, basicamente, é nisso que se compõe o sistema guiado. Em relação às fresas, em relação à sequência de fresagem, ele é bem completo, né, bastante versátil. Ele possui uma primeira fresa, né, uma primeira broca, melhor dizendo, que tem a característica de ação na mucosa. É uma broca que nós denominamos de bisturi circular. Ela vai se adaptar, perdão, ela vai se adaptar à face interna da anilha, né, e vai ter exatamente o corte na porção mais distal. Ou seja, você vai usar essa fresa para fazer a remoção do tampão gengival exatamente sobre a região do implante que você vai inserir, certo? Então, normalmente, quando a gente trabalha com cirurgia guiada, eu particularmente gosto muito de, antes de fixar o guia, vocês vão ver depois o que é a fixação do guia, né, na boca, principalmente em casos totais, casos de pacientes sedêntulos. Antes de fixar o guia, eu gosto simplesmente de sobrepor esse guia na mucosa, adaptar ele sobre a mucosa e rapidamente a trabalhar com o bisturi circular. Aí eu removo o guia e termino de remover a mucosa, esse tampão mucoso, diretamente. Porque às vezes você fica com uma dificuldade de remover esse tampão mucoso quando o guia está em posição. Então eu coloco o guia em posição, uso a broca circular, removo o guia, aí removo o remanescente desse tampão gengival para, a partir daí, fazer a sequência de fresagem. Recoloco o guia e, dessa forma, com o guia recolocado e fixado, no caso dos casos totais principalmente, eu vou utilizar a primeira fresa, que é o perfurador cortical. É como se fosse a broca lança, como se fosse a broca esférica.
vai ser a primeira fresa, vai ser a primeira ação rotatória para indicar a porção onde as fresas seguintes vão começar a atuar. É o início, né? A decorticalização para que possa entrar a nossa fresa de 2 milímetros. A fresa de 2 milímetros tem a mesma finalidade da fresa de 2 milímetros que você tem nos kits, que é quando você faz a cirurgia mão livre, e deve ser posteriormente seguida pelas fresas de alargamento e de definição do formato do alvéolo, como seriam, no caso, os implantes cônicos, né? Então, você pode trabalhar com a fresa de 3,25 para colocar implante 3,25, pode finalizar 3,25 colocando implante 4, pode não fazer o alargamento até o implante 4, caso você tenha um osso mais denso, caso você não queira correr risco de desvios corticais, chegando até a broca cônica de 5 milímetros. Havendo interesse, no estudo tomográfico, havendo interesse de escarificar a porção cervical para receber, né, a cabeça do implante, você pode ainda utilizar o countersink, né? Esse countersink vai fazer a escarificação para receber a plataforma cabeça do implante, mais indicado não em maxila, mas quando você trabalha com implante muito profundo em ossos que são muito corticalizados, que você já vê na tomografia que tem alta densidade. Então, talvez você precise fazer isso. Como todos sabem, dependendo do componente que você vai usar, principalmente se vai utilizar mini pilar cônico, no caso da OBL, que é o abate universal, muitas vezes ele abre de 4.0, 4.1 para 4.8, e se o implante ficou muito profundo, né, ele acaba tendo uma certa dificuldade de adaptar esse intermediário por conta do seu maior diâmetro, né? Então, muitas vezes existe a necessidade de você promover uma escarificação a partir, né, da plataforma do implante, que é feita através dessas chaves manuais, como, por exemplo, o Bone Profiler. Mas isso é feito somente depois que os implantes estão instalados, né, depois que o guia foi removido. Então, é isso que nós temos, tá, gente? É um guia bastante simples, mas bastante completo. É simples porque você está trabalhando com implantes cônicos, que é uma tendência atual, e que, para mim, realmente, praticamente aposentou a parte de implantes cilíndricos, né? Então, quando você vai trabalhar com implante cônico, você vai trabalhar com apenas uma fresa antes de partir para a fresa cônica específica do comprimento do implante que você quer. Vejam bem, quando você faz esse planejamento, né, da utilização do guia da UBL, você já tem que, no planejamento virtual, ou seja, no seu Planning Center ou no seu software, já definir qual que é o tamanho do seu implante, porque olhem aqui, ó, a fresa ela vai ter uma distância, se vocês olharem o stop dela, o stop ele para na anilha, o stop dela vai estar a 9 milímetros da plataforma do implante, e a partir daí você vê o comprimento do implante, e é um comprimento de implante respectivo para cada tipo de fresa. Então, consequentemente, se eu planejei fazer um implante de 11,5 posterior ou de 13 na região anterior, eu vou usar duas fresas diferentes, não é a mesma fresa. Lembre-se, não é um sistema híbrido, tá? Como eu estou trabalhando com implante totalmente cônico, no caso do OBL, é uma fresa para cada comprimento. Então, tem que ter esse cuidado. Talvez seja o único cuidado que você tem em relação a esse tipo de trabalho, a esse tipo de fresagem. Por outro lado, para mim é muito mais tranquilo e muito melhor do que ficar olhando profundidade, marcação de broca. Não sei se vocês concordam comigo, mas muito mais fácil do que ver aquelas marcações de uma broca cilíndrica, por exemplo, ou de um sistema híbrido. Então, para mim, você sabendo o comprimento do implante, é só ver a sequência de fresas que você vai usar e, a partir daí, fazer praticamente no automático o seu procedimento. Depois de apresentado o kit do OBL, eu vou mostrar para vocês essa sequência que o Evandro já colocou, e eu acho muito importante reenfatizar tudo isso que ele falou, por uma razão muito simples. A pessoa começa a ter gaps, começa a ter falhas no seu processo de encaminhamento e obtenção dos arquivos digitais, e depois culpa, né, a empresa por erros da execução, né? E, na realidade, boa parte dos erros que a gente vê em cirurgia guiada ocorrem exatamente na aquisição dessas informações digitais e da maneira como elas são encaminhadas. Então, nós temos duas situações, que nem o Evandro falou bem, as situações de pacientes desdentados e a situação de pacientes parcialmente dentados. E, nesses casos,
vocês têm que entender aonde que o guia vai se adaptar e quem vai dar a informação desse guia. Quando você tem pacientes que são desdentados, a adaptação do guia se dá à mucosa. E quem vai dar a informação dessa mucosa é o nosso guia tomográfico, que é escaneado, que é tomografado após a tomografia do paciente com esse mesmo guia em boca, que nem o Evandro falou para vocês. Então, muito cuidado, faça um reembasamento desse guia, certo? Faça uma boa adaptação desse guia à mucosa, tenha certeza, não faça uma chapa de prova grosseira, que muita gente faz, façam realmente uma prótese, um guia tomográfico que tenha uma adaptação da mucosa para que essa face interna do guia tomográfico possa ser usada na confecção do seu guia, do seu guia impresso, porque senão você vai ter problema. Então, a face interna do guia tomográfico vai corresponder à face interna do seu guia cirúrgico e, consequentemente, é ali que você pode errar. Já quando você tem um paciente parcialmente dentado, a qualidade de adaptação tende a ser melhor, porque você obtém essa informação a partir do escaneamento intraoral, né? Ou do escaneamento do modelo, ou direto ou indireto, depende de como você vai trabalhar. E a grande vantagem de trabalhar com esse tipo de sequência é o fato de você poder, depois que fez o escaneamento intraoral, fazer o enceramento diagnóstico, programar onde você pretende colocar seus dentes e, a partir daí, fazer toda a parte de planejamento, de reabilitação e de cirurgia num ambiente único, né, num único software. Então, isso realmente facilitou bastante para a gente, tá? Eu acho que isso é algo bastante interessante. De qualquer jeito, o fato de você adaptar o guia, no caso de paciente parcialmente dentado, sobre os dentes, não tira erro, porque ainda existe a chance de erro relacionada à parte de merge, de mescla de informação, ou seja, do STL para a tomografia. Alguns softwares fazem isso praticamente de forma automática, outros semi-automática e outros totalmente manual. Vai depender muito daquilo que vocês vão trabalhar. E eu costumo dizer sempre que é como uma história de saltar de paraquedas, né? Se você não confia muito em quem vai dobrar seu paraquedas, dobre você mesmo, porque na hora que você pular, que você saltar, melhor dizendo, essa culpa, a culpa do erro nunca mais vai poder ser corrigida, ok? Então, eu gosto muito de fazer os meus planejamentos, eu gosto muito de fazer a minha fusão, porque aí eu controlo isso muito melhor, ok? A gente vê muito isso em cirurgia ortognática, os erros de sobreposição automática, a gente vê muito isso em alguns softwares de implante, e isso pode dar algum defeito, pode dar algum erro posteriormente. De qualquer jeito, quando vocês trabalham, aqui eu deixei, para quem quisesse ver, vai estar gravado, a UBL vai disponibilizar, né, a sequência dos dados que você tem que ter, das etapas de procedimento até você fazer a cirurgia guiada. Eu vou mostrar de uma maneira mais prática, que eu acho melhor. Esse caso tem praticamente 18 anos, tá, gente? Já tem muito tempo, tá? E a primeira coisa que a gente tem quando vai trabalhar com caso guiado para desentado total é estabelecer o padrão reabilitador, né? Padrão reabilitador é que, muitas vezes, se a prótese do paciente não está adequada, ela não me presta como padrão reabilitador. Eu vou ter que usar, ao invés da prótese dele, o enceramento diagnóstico, né, da minha futura prótese, tá? Porque, dependendo se eu for alterar a dimensão vertical, se eu for alterar projeção anterior, pode mudar alguma coisa em relação à posição de implante e sua inclinação. Então, obtenha o padrão reabilitador, aquilo que você pretende obter em termos de prótese, e a partir daí duplique. Como o Evandro falou, antigamente a gente usava a utilização do sulfato de bário como um radiopacificador para visualizar melhor as coroas dos dentes, né? Isso não é mais necessário, visto que os softwares te dão uma qualidade de imagem muito boa, e a maneira como eles fazem a representação dessa tomografia, né, desse escaneamento da prótese, desse escaneamento do guia tomográfico, é bastante já claro para que vocês possam entender, né? Você depois pode tirar as máscaras no software, a máscara é aquilo que você está vendo, né, de imagem, e consegue trabalhar de uma maneira bastante simplificada. O que é importante não é essa parte do radiopacificador, mas o que é importante é a adaptação
dessa chapa de prova ou desse guia sobre a mucosa, porque, como eu já falei, é essa face interna que vai ser a face interna do seu guia impresso para a cirurgia guiada. Então, chequem se está tudo bem, evitem que isso aqui fique sambando ou movimentando na hora da tomografia. A gente faz aqui ajuste oclusal, porque nós posteriormente usávamos esse guia tomográfico para outras finalidades, mas enfim, o importante é que ele fique bastante estável e a parte da oclusão com o silicone ajuda a estabilização dele em boca, porque se deixa só para o paciente ocluir, fica realmente muito difícil, além do que a oclusão do antagonista vai gerar artefatos, muitas vezes, e dificuldade de interpretar e visualizar a posição dos futuros dentes. Então, como o Evandro falou, o paciente faz uma primeira tomografia com um guia tomográfico em boca, com a muralha de silicona, e depois faz a tomografia só desse guia tomográfico. Isso vai permitir que no software eu possa trabalhar. O Evandro explicou muito bem como é que você encaminha essas imagens, e agora vem um outro detalhe, tá? Que software e como eu vou fazer, né? O software, gente, geralmente, eles seguem padrões, né, algoritmos que são muito claros, tá? E que apresentam pouquíssima diferença, ou uma diferença não tão importante quanto os erros do processo. Não sei se dá para vocês entenderem. Vocês viram os vários gaps que o Evandro foi falando, dos erros que a gente pode cometer ao longo do processo de cirurgia guiada. Esses erros que nós temos, os erros clínicos nossos, podem ser muito mais importantes do que os erros relacionados ao tipo de sistema, ao tipo de software que você possui. Então, a gente tem trabalhado já há algum tempo, desde que começou com o César, né, com o pessoal da Bioparts, já com esse tipo de software, que é o Dental Slice, por ser um software muito fácil, é um software aberto, um software que você consegue trabalhar de uma maneira muito tranquila, só que ele tinha alguns problemas, como, por exemplo, o fato de que, para você trabalhar no ambiente dele, a clínica geologia tinha que ter um conversor, ou você tinha que mandar para Brasília para as suas imagens, para que eles fizessem a conversão, para depois te mandar o arquivo onde você colocava os implantes, fazia o planejamento, etc. E o outro problema, que é a situação da venda. Você planejou, que nem aqui no caso, planejei todas essas posições dos implantes, bem na melhor condição possível para que ele fosse colocado. Ou seja, esse é o planejamento que eu fiz. Esse planejamento estando pronto, eu tinha que mandar para lá para que eles fizessem a impressão do guia, porque eu não conseguia, através daquele arquivo que eles me abriam, construir o guia, ter o STL para poder imprimir na minha impressora, ou onde quer que eu quisesse. Eu tinha que imprimir somente na Bioparts. Então, esse fluxo era realmente um pouco complicado, porque eu ficava refém de uma empresa que eu tinha que pagar o guia no valor que eles quisessem. Isso tudo tem caído ao longo do tempo, porque de várias formas. Primeiro, algumas empresas hoje, alguns softwares, eles estão vendendo o software, você compra, paga uma assinatura. Oi, alô? Você compra, você paga uma assinatura e você tem a possibilidade de fazer a conversão, ou seja, você com os arquivos DICOM, no caso de PROS total, ou no caso de arquivo DICOM mais STL, você fazer a mescla, você fazer a fusão, você fazer a conversão, você fazer o planejamento, você desenhar o guia cirúrgico e você emitir o arquivo STL de forma ilimitada. Então, você está pagando o software, mas você pode imprimir em qualquer lugar, caso você tenha uma impressora, ok? Essa é uma maneira. A segunda maneira, você tem um software aberto, que você pode pegar todas essas informações, você subir essas informações, você fazer a parte de conversão, você fazer o planejamento, e você quase emitir o guia. Na hora que você vai emitir o arquivo STL, né, você acaba tendo que pagar uma taxa para poder emitir esse arquivo, tá? Para poder liberar para sua impressora. É o que faz, por exemplo, o Blue Sky, é o que vai fazer agora a nova versão do Dental Slice, que eu acho muito mais bacana, certo? E existe a outra situação que você trabalha com softwares que são mais caros, né, e que te dão liberdade completa. Você faz tudo, você emite STL, etc. Então, o que vai caber a vocês é aquilo que vai caber no seu bolso, é aquilo que vai ser mais fácil para o seu fluxo, né? Eu costumo dizer que, para quem não tem muito volume, nada melhor que trabalhar com o Planning Center, até para você aprender essa rotina, certo?
E depois disso, você vai ver a necessidade, poxa, eu estou gastando muito com guia, de repente eu acho que vale a pena comprar um software. E outra coisa também, você trabalhar com planning center, normalmente esses planning centers trabalham hoje com softwares mais elaborados. Quando eu digo mais elaborados, softwares mais pesados. Quando a gente fala do Data Slice, por exemplo, é um software mais leve, porque ele tem uma representação gráfica visual inferior, que torna esse software muito mais amigável com o seu computador, a sua máquina, e corre muito mais rápido. Diferentemente de um software, por exemplo, como o DTX, como o da Shape, o 3D Studio, como o Exoplan, que acabam necessitando uma máquina bastante potente. Então, se por um lado você simplifica o software, por outro lado você perde visualização. Estou falando tudo isso para vocês, que eu acho que para quem não está muito acostumado pode ficar um pouco confuso, mas é no sentido de facilitar, no sentido de clarear. Se eu não tenho muita experiência, muito volume, vou para um planning center. À medida que eu vou entrando nessa prática, vou começando a fazer, aí eu vou vendo a necessidade de migrar para outros tipos de software, ok? Depois que eu emiti, que eu fiz o desenho desse guia, aí eu vou emitir, vou imprimir esse guia através do arquivo STL. A gente, quando começou, vocês observam aqui, olha, nessa maxila eu tinha planejado 8 implantes, né? Vocês viram que depois eu usei um outro guia de 6. A gente vai aprendendo algumas coisas na vida, como, por exemplo, uma grande dificuldade que a cirurgia guiada apresenta, que é a abertura de boca, o acesso. Vocês viram que vocês trabalham com fresas que tem um intermediário, um prolongador de 9 milímetros. Isso dificulta bastante, tá? Porque o acesso nas regiões posteriores, se o paciente não tem uma grande abertura bucal, fica realmente complicado. Então, a gente foi aprendendo, com o passar do tempo, a planejar de acordo com a análise do paciente. Por isso que precisa ter esse feeling, por isso que vocês têm que começar aos poucos, certo? E fazendo, vendo, falando assim, poxa, esse paciente não tem abertura de boca. Não adianta colocar um implante lá distal, uma inclinação X, Y, que eu não vou conseguir chegar lá com a minha fresa. Não vou conseguir. Então, isso é bastante importante, esse aprendizado que vocês vão tendo com o passar do tempo. Quando você chega o guia, o Evandro falou, o guia impresso, é muito importante que vocês provem ele em boca. Provem ele em boca por 2 motivos. Primeiro, para ver se ele encaixa, e segundo, para ver se ele tem uma adaptação no caso da prótese total, né, no caso de um paciente dentro, se ele promove uma isquemia generalizada em relação à sua transparência, se ele isquemia a mucosa como um todo, significa que ele tem uma área de contato bastante grande. Quase todos os guias para casos totais têm esses orifícios aqui, ó, laterais ou transversais, que são feitos para que através de pinos, né, através de transfixações de verdadeiras hastes, você possa estabilizar o guia, né, ou através de parafusos ou hastes, né. A OBL vai trabalhar com os pinos de estabilização, mas algumas empresas trabalham com esses guias parafusados. Vai muito do gosto do freguês. Eu gosto sempre de provar esse guia, principalmente em casos totais, porque isso me permite até preparar quase que um modelo sem ter ainda feito a cirurgia. Como que isso é feito? Esse guia tem a anilha, tá? Esse guia tem a anilha, e a anilha corresponde a exatamente a parte externa dos montadores. São esses montadores que eu vou utilizar para levar os implantes em boca, por exemplo. Então, nós temos no sistema da OBL a possibilidade de usar esses montadores sobre as guias impressas, conectando, ao invés de colocar o implante, conectando aos análogos, né, protéticos, e a partir daí vazar um modelo que vai ser a réplica, ou vai representar a minha futura prótese. Ah, mas por que fazer isso, se você pode fazer isso depois, né? Porque com esse modelo eu tenho condições até de eventualmente deixar minha prótese parcialmente feita, né? Ou parcialmente realizada, liberando as posições onde os implantes estariam para sua captura em boca. A gente já aprendeu bastante em termos de casos totais, que não adianta você já deixar a prótese totalmente pronta, porque existe desvio que pode chegar até 3 graus, variações milimétricas, que depois não encaixa, né? Se você já deixar a prótese já pronta com encaixe. Gente, você trabalha com implante com margem de erro de micrômetros, né? Então, não dá para você pensar em fazer uma cirurgia guiada com a prótese já pronta. Mas o que você pode fazer
confeccionar a maior parte da prótese, deixando as regiões onde você vai colocar o implante através de cirurgia guiada abertas para a sua futura captura em boca. Então você já deixa a região aliviada, considerando já algum desvio, considerando algum erro já do procedimento de guiado, que pode ser fruto de algum gap seu durante a preparação do paciente, pode ser o fruto de algum gap do sistema, mesmo de software, pode ser um gap até na hora da sua fresagem, de algum erro de instrumentação. Então, a prótese já fica praticamente pronta, já aliviada nas regiões para que você faça a captura em boca. Então, isso é o sistema que te permite, tá? No caso, você usando os montadores dos implantes, junto com os análogos, sobre o guia impresso, que vai ser o guia cirúrgico, que nós podemos utilizar também como uma moldeira para confeccionar o nosso modelo prévio. Não é o modelo correto, tá? É o modelo prévio, certo? Depois disso, nós vamos para a cirurgia, né? Eu gosto muito de fazer uma muralha de silicone, que nem vocês estão vendo aqui, para facilitar a adaptação desse guia em boca. Porque às vezes você aperta de um lado, ele pressiona mais o lado esquerdo, às vezes mais o lado direito. Então eu gosto muito de colocar uma muralha de silicone também para o paciente pressionar o guia como um todo, que eu acho, para mim, que me facilita para fazer a estabilização. Então, a estabilização que vocês estão vendo, a gente faz a perfuração com uma fresa de 2 milímetros, e aí, nesse caso, a gente usava parafuso. Hoje em dia, no sistema da OBL, a gente utiliza os pinos de estabilização. E você vê a isquemia generalizada da mucosa, que é bastante importante. Olha toda a isquemia da mucosa. A partir daí, você segue para aquela sequência de fresagem até a instalação do implante. Nesse caso aqui, é um caso bastante antigo, que nem o Evandro falou, utilizando implantes implantes cilíndricos. Quando você trabalha com implantes cilíndricos, só para você ver, a broca tem marcações, né, de profundidade, obviamente. Diferentemente quando você trabalha com implante cônico, que aí você tem que saber, repito, cada implante, que tipo de broca você vai usar. Feito isso, os implantes colocados, você remove o guia, você checa a estabilidade dos implantes, caso seja da sua intenção, do seu desejo, a realização de carga imediata, verifica a profundidade, caso haja necessidade de fazer algum aprofundamento maior ou menor do seu implante, para fazer a seleção de intermediário e seguir para a confecção da prótese. Gente, quando a gente faz isso e segue esses protocolos, observem bem, esse é um caso que foi demonstrado num curso que teve na PCD, se não me engano, em 2004, 2002, 2003, alguma coisa assim, de cirurgia guiada. Vocês veem como realmente as coisas funcionam bastante bem. Olha, a captura dos cilindros é feita em boca, né? E praticamente sem necessidade de fazer qualquer outro alívio, porque essa prótese foi aliviada previamente. Esse é um sistema que a OBL tem há muito tempo, que é o Quick Link, que é um componente, é um pilar, é um cilindro de titânio que tem uma adaptação de um capuchão de pique, que é capturado em boca com resina acrílica nos alívios da prótese e permite uma retenção friccional dessa prótese para sistemas de carga imediata feitos quando você associa mais alguns cilindros parafusados. Para vocês terem uma ideia, o Iron, né, Andreasa, que fez a parte protética aqui nesse caso, levou 15 minutos para fazer a captura disso daqui em boca. 15 minutos. Aí é só remover os excessos e a prótese está pronta e pode ser instalada no paciente, ok? Quando você tem casos parciais, o Evandro já falou, o melhor ponto de apoio é exatamente a porção dos dentes. Só que algumas vezes você tem extremos livres, né? E quando você trabalha com extremo livre, eu vou discordar um pouquinho e falar para vocês que eu gosto ainda de trabalhar com duplo escaneamento tomográfico. Ainda gosto, certo? Por quê? Porque eu acho que você tem muita dificuldade de controle vertical e dependendo da sua experiência em fazer escaneamento intraoral, realmente às vezes fica difícil você copiar adequadamente a mucosa, tá? E aí o guia fica muito instável. Então eu prefiro fazer com ainda duplo escaneamento tomográfico. É um gosto meu, quanto maior o extremo livre, maior eu vou no sentido do duplo escaneamento, certo? A não ser quando você tem algum tipo de
de experiência, de trabalhar com outros tipos de scanner e outras técnicas de escaneamento que podem solucionar esses gaps técnicos, né, esses gaps de dificuldade. Mas caso assim, quando você tem dentes e o espaço protético está interdentes, aí fica muito fácil você trabalhar com escaneamento intraoral. Então, entenderam? Quando a gente fala escaneamento tomográfico, é só tomografia. Quando a gente fala escaneamento intraoral, é o STL, ok? Esse caso aqui foi planejado, né, com um guia, um guia tomográfico. Naquela época não tínhamos outra alternativa, e vocês veem a adaptação, né, desses guias perfeitamente bem, mesmo trabalhando sobre dente, mesmo sendo tão perfeito quanto um sistema de escaneamento de intraoral, mas ainda assim te permitindo uma boa execução. Observe o planejamento exatamente para fugir do canal incisivo. Vocês veem já a utilização desses bisturis circulares, que tem marcações, né, que te permitem verificar a profundidade, e eu gosto de trabalhar assim, que nem eu já comentei com vocês, eu gosto de colocar o guia, fazer a utilização do bisturi circular, remover o guia, aí sim remover os tampões gengivais, recoloco o guia, fixo esse guia novamente, estabilizo esse guia novamente, e aí vou para a perfuração e instalação dos implantes, né? Esses tipos de procedimentos são muito precisos. Vocês veem aqui a condução do caso, foi feito num sistema de carga imediata. A colocação do implante praticamente obedeceu o direcionamento que nós tínhamos imaginado. Observe aqui como realmente você controla mesmo o posicionamento em relação aos obstáculos anatômicos, o que permitiu a finalização do caso de uma maneira bastante precisa. Atualmente, alguns softwares hoje permitem um pouco mais de representação gráfica. Esse aqui é, por exemplo, o software do TreeShape, né, o Implant Studio, que te dá a sobreposição, inclusive, com aspectos de textura, de coloração, de toda aquela parte do escaneamento intraoral, que se obtém através do próprio TreeShape, do Trios aqui no caso, né, e também da imagem tomográfica. Então você consegue fazer você consegue ter, melhor dizendo, uma visualização muito precisa, né? Então eu estou falando graficamente, em termos de viewer, ele é um show de imagem, né? Até para a gente poder apresentar para o paciente, em congresso, etc., ele é muito mais sofisticado. Só que é um software caro, é um software que você paga, você tem que pagar atualização e também exige máquinas para processamento bastante fortes, né, para que você possa trabalhar com eles. Então, aquilo que eu falei para vocês, você paga mais. Você quer ter um carro que tem uma série de acessórios, né, você acaba pagando mais por isso, né, mas não, eu quero um carro só que me leve até aqui e ali, então vai muito daquilo que você pretende fazer. Esses softwares, como, por exemplo, também o DTX, o Exoplan, eles apresentam até travas de segurança que seriam essas áreas circunjacentes ao desenho do implante, né, que corresponde a margens de segurança para evitar colisões com estruturas anatômicas ou entre implantes, que favorecem bastante. Quando você, por exemplo, começa a inclinar muito esse implante e já começa a invadir o espaço de segurança do outro, o software já trava, ele já coloca em vermelho, já sai um sinal, etc., para realmente te orientar, né, quase como autoexplicativo. E eles têm várias visualizações, você pode usar várias máscaras, né? A máscara de tecido mole, máscara de dente, e você pode também usar sobre ele o seu enceramento diagnóstico, como vocês estão vendo aqui, ó. Nesse caso, é o mesmo, aquele mesmo software, né? O mesmo caso, onde nós programamos e desenhamos todo o enceramento diagnóstico das futuras coroas, e a partir daí, desse posicionamento das coroas, a gente teve como selecionar a posição dos implantes, além de fugir de obstáculos anatômicos. Definidos esses processos, olha, definida a posição dos implantes, realmente fica muito fácil você poder trabalhar. E ao contrário do Dental Slice antigo, tá, do Dental Slice antigo, a gente tem nesses softwares a visualização do formato do implante, né? Qualquer software internacional que vocês vão usar, como esses que eu mencionei, se vocês usarem todo o sistema de planejamento da TRIAI, vocês vão ter os implantes NT. Então, o implante NT da TRIAI é exatamente o implante da UBL cônico, tá? Exatamente. Já a Dental Slice, né, da Bioparts,
Daqui a 2 semanas, para aqueles que tiverem interesse, num software mais leve, que não tem esses recursos todos de visualização, daqui a 2 semanas ele vai estar provavelmente disponibilizando um software que vocês vão poder fazer a fusão, vão poder fazer a conversão e vão poder fazer o guide creation, ou seja, que é a parte de construção da guia, né? Isso exige, abrindo agora o parênteses, eu já fiz várias guias, já tenho alguma experiência de mais de 15 anos com isso, algum conhecimento de alguns macetes, de colocação da anilha, profundidade da anilha, etc., que eu acho que mereceria que vocês fizessem algum tipo de aprimoramento, tá? Ou então conversassem com o pessoal de Planning Centers para que no começo, ou até no caso da própria Dental Slice, eles possam orientar vocês, para que vocês possam fazer e não correr tanto risco de imprimir um guia que depois não é possível de ser utilizado, tá ok? Então, vocês veem aqui esse tipo de software que é bastante sofisticado, que te dá uma boa visualização, mas que para conta, muitas vezes a parte econômica não viabiliza vocês fazerem isso de uma maneira rotineira para poucos casos. Só para vocês terem uma ideia, vou passar o vídeo desse caso, tá? Que a OBL tem. Rapidamente, é um vídeo relativamente rápido. Só acelerar aqui, pronto. Esse aqui é o caso clínico, né? Vocês veem, esse tipo de guia, né, ele apresenta o apoio dental. E o fato de ter apoio dental não significa que ele é tão firmemente estável quanto você tem um apoio mucoso. Então, existe a necessidade de você fazer a apreensão correta desse guia e a sua estabilização em boca sobre os outros, sobre os dentes, né, para evitar que ele tenha a báscula. Aí vocês estão vendo o bisturi circular sendo colocado, certo? Sendo feito. Aí eu realmente não vejo tanta necessidade de apoio, vocês fazem isso aí de uma forma rápida, né? Você tem as marcações até onde você tem que atuar, remove o guia e aí termina de fazer a ressecção do tampão gengival, certo? Depois disso, essa é a broca, que seria a nossa broca piloto, ou a nossa, perdão, que seria a nossa broca lanço, ou a nossa broca esférica. Ela é que vai permitir que vocês façam o direcionamento do ponto onde deve entrar as brocas subsequentes, no caso a broca de 2. Então, ela é que dá aquele platô, ela determina o ponto de entrada das fresas subsequentes. Vocês veem que o guia, você deve estabilizar, certo? Senão, ele acaba tendo bastante movimento. Depois disso, nós já entramos com a fresa de 2. O cursor, que vocês estão vendo aqui, ó, esse cursor, ele tem tanto para a anilha de 4 quanto para a anilha de 5. Então, você pode trabalhar também com a fresa de 2 com a anilha de 5. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas então não precisaria daquelas anilhas de 2 milímetros só. Já caso, por exemplo, eu posso trabalhar com o cursor. E com o cursor eu consigo trabalhar com a broca de 2 sem necessidade de uma anilha de 2 só. Aí vocês vão entender depois por quê. Aí terminando de fazer as fresagens, olha aqui a fresa cônica, tem que saber qual o tamanho do implante que você planejou para a região do 11, qual é o tamanho do implante que você planejou para a região do 21, qual é o tamanho do implante que você planejou para a região do 23, para que você troque as fresas de acordo com o comprimento do implante que você planejou, ok? Isso é super importante. E aí vai. Tá? Perdão. Vocês veem aqui os implantes, né, que foram utilizados. Nesse caso, especificamente, nós utilizamos o implante cônico da UBL com conexão interna, certo? No caso, conexão hexagonal interna, ou dodecagonal. O montador é colocado sobre o implante. E observem bem, até vou dar um pause aqui. O tamanho do montador é sempre igual. O que varia é o tamanho do implante, ok? Então você tem que saber, não façam bagunça na hora de inserir, né? Ah, coloquei um montador sobre implante de 13. Que tamanho de implante que é esse? Então, tem que tomar cuidado na hora que vocês vão colocar para não bagunçar, porque o montador é igual, mas os implantes são de tamanhos diferentes, né?
Aí vocês estão vendo o implante no montador e ele sendo inserido. Ok? Você faz a inserção em cada um deles, não chega até o final, porque senão você acaba movimentando o guia, certo? Colocando cada um dos implantes. Olha lá, não chega até o final. E agora sim, depois que você colocou quase todos eles, é que você começa a fazer o término de torqueamento. É como se fosse colocar um pneu de um carro, sabe? Você coloca um parafuso, depois coloca outro. Você não chega, coloca um só e termina de apertar. Não, você coloca os 4, depois você vai apertando cada um deles. Finalizou, chegaram todos os montadores nas anilhas, aí você vai remover com aquele suporte até que eles sejam removidos e os implantes estejam instalados. Checamos o torque, essa aqui é uma chave de torque fantástica que a OBL está disponibilizando, eu adorei essa chave deles. E aí você, no caso aqui, nós optamos por um procedimento estadiado, sabe? Não optamos por fazer carga imediata. Por uma razão muito simples, nesse caso aqui, eu tenho interesse depois de fazer uma manipulação de tecido mole, etc. Então, eu vou fazer um procedimento estadiado. Ok? Esse foi o sistema da OBL, né? A gente tem que entender, né, que quando você faz esses tipos de sistema de cirurgia guiada, você tem alguns erros, e quase todos os trabalhos mostram que tem erro. As falhas podem chegar, olha só, desvios que chegam a 4 graus, 7 graus, que correspondem a desvios lineares em torno de 2 até 3 milímetros, ou seja, você consegue tirar o implante fora do osso. Então é muito importante esse conhecimento, esse entendimento de toda essa sequência técnica de preparo para que você não tenha erro durante e não culpe o sistema, né? Fazer implantes ou procedimentos guiados em situações como essas do lado esquerdo, que tem muito osso, talvez seja a parte mais fácil, mas falar para vocês que você não deve fazer em caso de atrofia é mentira, porque talvez a atrofia seja a maior indicação do procedimento guiado, no meu ponto de vista. Não para você fresar tudo, para você fazer a instalação do implante, mas para você selecionar em regiões onde você tem muito pouco osso, quais são aquelas onde você tem o melhor osso, certo? Então, é para isso que eu acho que a utilização do sistema guiado de maneira inteligente, ele é viável. Olha o caso desse paciente, por exemplo, é um paciente que tinha uma atrofia maxilar, ele fez toda aquela sequência de planejamento de obtenção de imagens com duplo escaneamento tomográfico, certo? Planejamento aqui dentro também do Dental Slice, certo? Que foi planejado dentro do Dental Slice, mas vocês veem que havia necessidade, como pode ser visto aqui nesse aspecto oclusal do crânio, de approach palatino. O approach palatino, você fazendo com o sistema guiado, pode dar muito desvio da fresa, e aí você pode ter realmente bastante problema. Mas nem por isso eu deixo de usar o guiado, porque eu sei que essa posição que está aqui planejada é a posição onde eu melhor tenho condições ósseas, e respeitando as inclinações que eu determinei no software, no meu planejamento virtual. Então, gente, eu quero esse sítio. Não quer dizer que eu tenha que fazer o alargamento, toda a perfuração, e tenha que fazer a instalação do implante. Não, eu quero o sítio. E como é que eu faço para identificar esse sítio cirurgicamente? Eu posso colocar o meu guia normal, certo? Usar o cursor, a broca de 2 e definir a posição dos implantes, ou seja, são esses os locais onde eu tenho melhor disponibilidade óssea. Agora, para eu controlar fenestrações, fraturas e controlar a dilatação, eu vou fazer um retalho aberto e a partir daí eu faço a personalização de cada sítio, certo? A personalização de cada sítio. Mas eu tenho certeza que esses sítios, esses locais, são os melhores. Eu não perco tempo, né, escolhendo o local, eu já vou direto para a realização do meu alargamento. Então, por que eu digo isso para vocês? Porque achar essas posições, que nem vocês estão vendo, é o que a gente mais perde tempo em procedimentos à mão livre. E nem sempre a gente acha. O procedimento guiado te dá esse tipo de possibilidade. É por isso que o Tiziano Testori, ele falava, a cirurgia pode eventualmente ser flapless, mas nunca brainless, né? Então, guiado não significa que você só vai fazer cirurgia flapless. Você pode fazer uma cirurgia com retalho, mas usando o posicionamento. E para evitar a necessidade de você ter todo o kit
né? É que a UBL até deu essa colher de chá para a gente, que é o sistema simplificado, que é eles venderem só a anilha. Você faz toda a sequência digital, de imagem, etc., e aí você não precisa do kit completo para poder fazer a localização do implante. Você compra só as anilhas de 2. A partir daí você faz a perfuração com a anilha de 2, tira o guia e faz como vocês viram aqui, certo? Você não precisa do cursor, você não precisa das fresas, etc. Tá? É mais um sistema para você fazer o uso do procedimento guiado de uma forma simplificada, mas que só te dá a localização do sítio, não te dá a possibilidade de fazer preparo, ok? Não sei se deu para entender. Essas são as considerações finais que eu tinha, né, a respeito disso, né? Como a gente pode fazer. Eu acho que hoje não tem mais volta em relação à parte de procedimento guiado. Falar para vocês que eu utilizo em todos os casos é mentira, até porque a logística disso tudo ainda não faz parte da rotina do consultório de muitos colegas, infelizmente. Ainda vejo muito colega operando com panorâmica, tá? Infelizmente. Mas a partir do momento que esses recursos já entram na rotina, a partir daí já é um fluxo normal de trabalho, não é nada, não é um bicho de sete cabeças. Aonde vocês têm que ter um pouco mais de familiarização é em relação a essa parte final, que seria a mescla de informações, a parte de importação das imagens, de fazer a conversão, de fazer a sobreposição, a parte de fazer o planejamento, porque quem não tem experiência em fazer implante fisicamente, talvez tenha um pouco de dificuldade em fazê-los de forma virtual, certo? E confiar totalmente em quem vai dobrar seu paraquedas, ou confiar totalmente no Planning Center pode ser perigoso. A partir do momento que você começa a trabalhar com o Planning Center bastante, a partir do momento que você tem uma pessoa que sempre dobra o seu paraquedas, que é bastante responsável, que você conhece, você pode eventualmente saltar com o paraquedas dobrado para o outro. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer, certo? Então, realmente, ele facilita bastante. E só para vocês terem uma impressão do que seria isso, esse aqui é um caso de cirurgia guiada, por exemplo, também, onde a gente programou fazer 2 implantes aqui, olha, na região do central e do lateral, aqui usando outro tipo de software, aqui usando, no caso, o DTX, mas a gente ia fazer um procedimento reconstrutivo com enxerto junto. Então, o meu objetivo era uma maxila bastante atrófica, um defeito parcial bastante atrófico. Meu objetivo não era já fazer a fresagem total e colocar o implante, mas simplesmente utilizar a localização do implante. Então, a gente planejou esses implantes que seriam colocados nesses 2 locais. Aqui só a utilização do biomaterial que foi misturado antes com coágulo, certo? E aqui está o guia. Esse guia tem só anilhas de 2. Essa era um primeiro protótipo de anilha, hoje o OBL já está com a anilha final, que obedece o mesmo espaço interno da anilha de 4, da anilha de 5, e por isso mais adequada. Nessa época a gente usou cursores convencionais de 2 milímetros. E para que eles eram feitos? Para que a gente usasse não necessariamente o guia completo, mas simplesmente uma fresa de 2, qualquer fresa de 2 que vocês tenham, longa, porque aí você consegue estabelecer a posição do implante. Ó. Você já escolheu o sítio do implante. Ó. Vai ser nessa posição e nessa. Ok? E com isso eu posso tirar o guia, faço a abertura do retalho, faço a abertura do retalho convencional, mas as posições dos meus implantes já estão estabelecidas. E se eu quiser, eu posso fazer isso até com o retalho aberto quando eu tenho uma prótese dental, ou seja, um guia que é apoiado em dente. Vocês verificam aqui que eu só tenho que fazer o alargamento, olha. Eu posso fazer com o retalho aberto também, que eu já falei para vocês, com a fresa de 2, olha. Quando eu tenho um guia impresso que tem apoio dental, quando é caso parcialmente desdentado. E aí eu vou fazer o término da instrumentação à mão livre, que aí eu coloco meus implantes da maneira como eu acho que tem que ser. Mas os sítios já foram definidos. Eu defino profundidade, etc. E aí vou fazer a instalação dos meus implantes. Nesse caso especificamente, só para mostrar para vocês, perdão, os implantes sendo inseridos. E aí depois os procedimentos regenerativos que foram feitos, certo?
aí não é o objetivo hoje da nossa conversa, mas só para ver o caso sendo terminado, a fixação da membrana, preenchimento com biomaterial, depois estabilização da membrana, utilizamos aqui pequenos microtachinhos e liberação do retalho e sutura. Ok? Gente, basicamente era isso, né, tá, que a gente queria falar. Essa foi a apresentação do sistema da UBL. Eu vou aqui interromper essa parte de apresentação. Interrompendo o compartilhamento, pronto. Eu acho que deu para ter uma ideia, né, Luiz, do que a gente está falando. É um sistema que não é novidade nenhuma para quem já trabalha com sistema de cirurgia guiada, mas eu acho que vai ajudar muito vocês, porque ele é bastante completo, sem ser muito complexo, tá? E para quem vai trabalhar com sistema totalmente cônico, tem que ser desse jeito, tem que ter esse número completo de ferramentas. É lógico que se eu trabalhasse com um sistema híbrido, tá? Ou seja, que fosse um implante que tem a ponta cônica e os comprimentos variáveis, ele seria mais simplificado, podia até ser um kit mais barato, porque é uma fresa só que é graduada, né? Agora aqui não, aqui tem a vantagem do sistema cônico, que é uma fresa para cada tamanho de implante. Então eu acho que realmente dá para trabalhar bastante bem. Eu sei que a OBL vai disponibilizar alguns cursos que a gente vai lançar a partir do mês de agosto, né? Para poder fazer os treinamentos, principalmente desses softwares, etc., caso alguém tenha interesse. E hoje mesmo, falando com o César, lá da Bioparts, ele me garantiu que daqui a 2, máximo 3 semanas, o novo software deles, o novo Dental Slice, já com toda a parte de STL, de toda a parte de configuração da OBL personalizada, já vai estar instalado. Então você não vai ver mais o quadradinho, né? O cilindro, você vai ver já o implante da OBL, né? A conformação. Então, em termos visuais, até vai ficar melhor, vai dar para a gente ver. A grande vantagem que eu vejo para quem vai começar e quer trabalhar com software livre, né, é o fato de você trabalhar com um software que não exige uma máquina tão potente, que você consegue rodar mais tranquilamente, só que eles vão trabalhar com aquele sistema que eu falei de liberar cada STL, sabe? Ou seja, eles vão trabalhar com o sistema de que para você gerar o STL no final do seu planejamento, depois que você construiu a guia, você vai ter que pagar um FII, que eu não sei, acho que é coisa de 60, 70 reais, e até menos caso você contrate um número grande, como é o Blue Sky, por exemplo. Ok? É isso aí, Luiz. Agora a bola está contigo. Vamos lá. Perfeito, Hugo. Nossa, parabéns pela apresentação, né, tanto a sua quanto do Evandro. Eu acredito que tenha sido extremamente importante para todos, né, essa questão da cirurgia guiada, realmente, isso não tem mais volta, eu concordo com vocês, e não por isso seja mais fácil, né, eu acho que você demonstrou muito bem isso na sua aula, e talvez a gente tenha que ter se atentar mais aos detalhes, né, para conseguir ter sucesso e não cair, não incorrer naquelas situações que a gente fala, poxa, o sistema não funciona, o meu laboratório de imagem não atendeu, enfim. E então eu acho que isso aí e a sua apresentação foi assim, extremamente sincera, eu achei, né, assim, poxa, você não escondeu nada, foi excelente, né, tanto o Evandro também, os protocolos, então assim, eu acho que com certeza deu uma boa luz aí ao pessoal que está querendo iniciar essa questão da cirurgia guiada, né? E demonstrou como o kit da OBL é um kit simples, né? E eficaz, que eu acho que é isso que a gente procura hoje, né? Essa simplicidade e essa eficiência nos nossos tratamentos para dar o resultado melhor possível ao paciente. Tem algumas questões aqui que o pessoal acabou falando e que você já respondeu, né? Que era exatamente se já constava no banco de dados, né? De alguns softwares, né? Então, você já falou que da Triai, né? Já é possível, se eu podendo usar o da Triai, você já consegue automaticamente converter isso ao OBL, né? Uma outra questão que eu acho importante e que, assim, eu sinto que acho que sim, tem que ficar bem claro, né, e eu acho que vocês deixaram realmente muito claro,
é a importância da curva de aprendizado. Não é uma curva de aprendizado tão rápida, né? E assim, na minha visão, eu acho que isso é uma curva de aprendizado um pouquinho longa na questão do planejamento, tá? Não na execução, mas assim, na questão do planejamento. Eu acho que isso é um fator bem importante. Se puder comentar um pouquinho mais, né? Não sei o que você acha sobre isso. O pessoal também não sair fazendo planejamento à toa, né? E aí acabar incorrendo em erros, né? Eu vou falar assim, respondendo daquilo que eu imagino, né? Que as pessoas sempre perguntam, você vai fazer todos os casos 100% guiado? Honestamente, não vou. Não vou. Aonde o meu recurso técnico me permite ter uma margem de segurança boa, negativo. Agora, aonde que você precisa do planejamento guiado? Aonde a sua precisão pode ser difícil. Por exemplo, eu vou fazer próteses múltiplas, né? Com implantes individuais. Perdi os 4 incisivos anteriores. Eu não posso errar, gente. Eu não posso errar a inclinação, não posso errar a distância entre implante. Certo? Não posso errar. Então, o procedimento, para mim, simplificou. Mesmo que seja o guiado simplificado, mesmo que seja o guiado completo, vale a pena fazer. Só que para eu fazer esse procedimento que tem que ter precisão, eu tenho que saber o posicionamento tridimensional do implante. E não adianta nada eu não saber fazer o posicionamento tridimensional do implante. Se eu não sei fazer na boca, também não sei fazer no ambiente virtual. Então, talvez os planning centers sejam importantes, só que o fato de você fazer virtualmente te dá a chance de fazer, errar, voltar. Quando eu comecei, eu vou ser bem honesto, Luiz, eu gastava às vezes assim, 20 minutos, o Evandro sabe disso, o Evandro estava na clínica, a gente gastava 20 minutos fazendo planejamento, eu ia para casa e era como escrever um capítulo, deixava lá. Voltava depois de um dia, e aí mexia mais um pouquinho. Poxa, esse implante podia ficar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Depois, vou aprofundar. Sabe essas coisas que eram realmente complicadas, né? Então, eu acho que o planejamento vocês vão aprender fazendo, certo? E eu acho que, na minha modesta opinião, se vocês puderem ter o software, brincarem com isso em casa, né? O software de aprender a planejar e aprender a construir guia, vocês vão estar um passo adiante, certo? Mas tem muito pouco volume, usa o Planning Center, mas se você puder ter o software em casa e poder ficar brincando, olha, porque aí você vai ver todos os gaps, você vai entender os gaps que o Evandro falou, você vai entender os gaps que a gente está falando do cirúrgico. Então, eu acho que a hora que a gente tiver esses softwares, o Implant Viewer está disponível, o Data Slice está disponível, então eu acho que são softwares que vão ser amigáveis, rodáveis em qualquer computador e que vão te dar essa bagagem inicial que eu acho importante. Perfeito. Evandro, quer complementar alguma coisa? Não, eu concordo plenamente com o que o Hugo falou, né? A gente sempre teve aí a mesma visão, né? Principalmente da cirurgia fechada total, né? Isso daí é um bônus, né? Um plus do planejamento guiado. Se der, ótimo, né? Melhor para o paciente, melhor para todo mundo. Mas se não der, não tem problema nenhum. Abre o retalho, mas coloca o implante na posição que você tentou, refez 10 vezes, como o Hugo falou. Cada vez que ele vinha, vamos abrir o caso, eu falo, Jesus, ele vai mudar de novo a posição do implante. Né? Então, isso é normal. Quanto à curva, a curva para operar, para começar a trabalhar com o Planning Center, é tranquila. Agora, isso que o Hugo falou, de ter o seu software e entender tridimensionalmente, também é tranquilo e é gostoso, é bom. Agora, pegar o software do zero, planejar com as especificações de cada fabricante, de anilha, e software livre, todo mundo começa em software livre, não tem os freios, né, que os softwares pagos têm, então aí eu acho que já é mais complicado, demanda uma curva aí bem grande, né, mas para planejar, para fazer, para navegar, eu acho isso imprescindível, né. Nós com tomografia estamos tentando faz anos acabar com impressão de filme, né, que é ridículo. Você está vendo o exame tridimensional, você está transformando um exame tridimensional em bidimensional. Né? Então, eu insisto muito com os dentistas que mandam exame para mim, para navegar no software, para planejar. Todos os softwares hoje, viewer gratuito de tomografia, tem inserção de implante. Você pode colocar implante, você não chega a gerar guia, mas para você entender o planejamento. Quando você entender o planejamento tridimensional, aí para você pular para a confecção de guia, tá mais fácil.
Não é fácil, mas já está mais fácil. E daí o último degrau é fazer você mesmo as próprias guias. Eu acho que é por aí. Perfeito, perfeito. Não, concordo 100% com vocês, eu também vejo isso, e o que o Hugo falou é uma coisa, durante a apresentação, que muitos colegas ainda operam com panorâmica, né? Então, assim, acho que hoje em dia isso é sei lá, é uma situação já um pouco, assim, fora, né? Então, e eu já vi, assim, de alunos, né, falando, não, mas, poxa, eu quero fazer guiada, pô, até a panorâmica aqui, eu falo, então, mas, assim, não é assim que funciona, né, existe toda uma situação diferente e tal, e com certeza, se você tem que, concordo totalmente com o Hugo, que falou que você tem que passar aquilo que você sabe da cirurgia aberta para guiada, né, porque uma coisa não tá desvinculada da outra, né, então acho que isso é uma coisa bem interessante. Uma outra pergunta, eu acho que essa é mais direcionada para o Evandro. Evandro, normalmente assim, você faz um call com o dentista, ou você faz uma reunião virtual com o dentista quando vocês fazem planejamento? Como é que funciona isso? Porque assim, eu vejo, por exemplo, quando a gente faz a cirurgia ortognática, né, faz o planejamento virtual, normalmente a gente faz um call com o colega que está fazendo o planejamento virtual, né, avança tanto, roda um pouquinho aqui, o plano cruzado, vamos ver e tal. Você tem esse hábito, assim, os colegas solicitam isso? Como é que você trabalha dessa forma? Perfeito, Luiz. Na verdade, meu serviço, eu não faço o planejamento, tá? Eu optei por não fazer. Eu tenho os parceiros, né? Tem vários aí que a gente trabalha, mas depende do software, por exemplo, o Dental Slice, eu faço o planejamento junto com os dentistas. Se eles optam para mandar para Bioparts, eu auxilio eles, a princípio, quando eles não sabem manipular o software, eu coloco o implante na posição e a gente faz uma chamada de vídeo, ou eles vêm, né, eu trabalho numa cidade pequena, eles vêm até a clínica, a gente ajusta e aí encaminha para Bioparts no caso. Quando eles trabalham com outros parceiros, eu já só faço a ponte, envio para o centro de planejamento, mas tem esse feedback aí, ninguém que eu conheça deixa o centro de planejamento fazer sozinho o implante, e exatamente o que você falou, tá bacana, mas dá um girinho aqui nesse implante, dá 5 graus aqui, afunda um pouquinho mais, tira um pouquinho menos, isso é feito, é de praxe, tá? Como o Hugo falou, a hora que vai pegando confiança ali em quem dobra o paraquedas, os dentistas acabam relaxando um pouquinho, vai deixando mais no centro de planejamento. Mas aí é confiança, o feedback aí, mas sempre tem como você falou, essa videoconferência, eu acho importantíssima, né? Mesmo porque quem vai aprovar o planejamento, mesmo sendo feito no centro de planejamento, é o cirurgião. A responsabilidade no final é do cirurgião. Sempre. Até tem outra coisa, né, Evandro, que é legal falar, por exemplo, até para o Planning Center, ver como é que o dentista gosta de planejar. Porque o que acontece, isso. Por exemplo, a gente começa a confiar no Planning Center, e o Planning Center começa a entender, pela repetição de casos, como é que você gosta de operar. Aí, por exemplo, tem um dentista que só gosta de colocar implante de 10 milímetros, ele não quer correr risco de aprofundar muito, é um dentista que só quer usar implante 3.5, né, 3,25. Então, assim, o Planning Center já vai entendendo você também, sabe? É que nem um laboratório de prótese, gente. Você tem que confiar no laboratório de prótese, o laboratório de prótese tem que estar acostumado com como é que você trabalha, né? Então, por isso que eu acho que é legal. Agora nós já temos softwares aí, vamos ter, o César prometeu, logo a gente vai ter o Dental Slice aí, bem aberto, vai dar para vocês brincarem bastante. Não deixe, é lógico, vocês vão precisar de apoio. E o fato de ter um software, que nem o da Dental Slice, que você possa trabalhar, não quer dizer que você não possa usar o Planning Center da Dental Slice, até porque você vai aprender como é que trabalha com esse software, vai tirar dúvida, a clínica de radiologia pode te ajudar, mas você vai precisar desses 2 pontos de apoio. Você vai precisar do ponto de apoio de quem vai obter as imagens digitais, que é a clínica de radiologia, e você vai precisar do Planning Center ou da empresa que vai te fornecer todo o caminho para até chegar na guia. Perfeito. E tem uma pergunta técnica aqui em relação ao kit, né? Acho que ficou claro, né, nas imagens depois no vídeo, mas assim, o colega perguntou se as fresas têm irrigação interna, né? Não é irrigação, né? É que nem as fresas do sistema sistema cônico da UBL mesmo, da Triae também, que era igualzinho. Sim. Não, perfeito.
E uma outra coisa importante, eu acho que isso daí, assim, a gente tem que, essas reuniões também são boas para a gente mudar um pouco a cultura, né? Porque o pessoal usa, como você comentou, Hugo, o pessoal usa muito componente genérico, né? Enfim, é uma coisa meio complicada, mas é o que nós temos aí, né, no mercado. Até E essa questão... remédios é genérico. Hã? Até remédios. E essa questão da anilha, né, ser do original do sistema, eu acho que isso daí é importante, porque o sistema foi feito para ela, né? E vice-versa. Então, eu acho que essa é uma função interessante até também para a gente, para o colega que está fazendo, ter aquela garantia que realmente ele está usando o melhor produto, que está tendo aquele produto que foi testado, que foi exaustivamente utilizado antes de ir para o mercado, né? Então, isso eu acho que a OBL é uma empresa super séria e que faz isso com muita assim, maestria, né? Então, acho que isso aí foi bem importante. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma questão aqui que o colega pergunta se o montador do implante HE se adapta internamente ou se ele se adapta ao hexágono externo. Não. O montador é igual a qualquer montador de implante. Uhum. Cada conexão tem o seu encaixe, né? Então, o HE ele vai encaixar como se fosse um componente protético, certinho no HE. O HI dentro e o cone Morse tem a sua característica como se fosse o componente zero. Uhum. O cone Morse só tem um indexador interno e a adaptação marginal, né? Uhum. Ele não dá aquela função Morse, né? Ele não segura. Não, senão depois você não tira depois você isso não é tira importante, isso é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que você foi respondendo as outras durante a apresentação, da mesma forma que o Evandro. Então, assim, tem mais alguma consideração, Hugo, Evandro? Tem uma pergunta do César aqui, só que não sei se ele está ainda aí, o César, um abração para ele. Hoje ele já me deu uma boa notícia pela manhã, né? Que ele pergunta se eu posso, depois, eventualmente, colocar um implante mais comprido, né? Sim. Só trocando. Você pode, né? Desde que você tenha o osso lá para cima. Quando você fez o planejamento tomográfico, acontece isso, né? Às vezes você, poxa, chegou lá e falou, eu tenho osso para colocar de 15, mas vou colocar de 10, porque eu quero colocar plano de 10. Só lembrar que quando você trabalha com implante verdadeiramente cônico, é uma broca para cada comprimento. Você simplesmente troca, porque a distância da plataforma do implante não muda nas brocas, o que vai mudar é o comprimento. Então, você troca a fresa, a plataforma do implante vai continuar no mesmo lugar, a cabeça, o que vai mudar é o comprimento dele, né? Exato. E isso é importante porque a OBL, ela lançou já, não sei se os meninos vão falar aí, o Theo, o pessoal, mas ela lançou o implante extra short, né? Que era uma coisa que eu estou brigando com eles faz tempo para lançar, que são implantes de 4 milímetros e de 6 milímetros, com um transmucoso, né? Então, esse tipo de implante é um implante que eu já comecei a usar, estou apaixonado por ele, e só que é um implante que esse sim eu acho que é importante guiada, porque tem que ter precisão por causa dos riscos anatômicos, né? Porque se você está lançando o extra short, é exatamente para fugir de alveolar, para evitar grandes coisas. Então, ele já está lançando as fresas, eles já vão vir com fresas específicas para o extra short, todas guiadas, já não vai sair fresa para ele sem ser guiada. Então, se você quiser fazer hands-free, você pode, a mão livre, você pode, mas ele já vai sair com a fresa para guiada. Então, consequentemente, a pessoa já entra nesse universo aí, já trabalhando dentro desse tipo de conceito de precisão, né? Então, isso eu achei bem bacana deles. Excelente. Não, com certeza o short é o calcanhar de Aquiles, né? Então precisa ter exatamente, tem que ser muito preciso. E com certeza a guiada para o short ele casa direitinho, né? Casa bem com essa condição. Evandro, alguma consideração? Não, tranquilo, só incentivar aí o pessoal a usar, né? A tecnologia está aí há anos, né? 20 anos pelo menos. E tem que usar mesmo, tem parcialmente fechada, aberta, para short, né? Para tudo. Tem que usar e quando não precisar, como o Hugo falou, não precisa usar, né? Mas a tecnologia está aí só para ajudar a gente. Perfeito. Eu vou passar então a palavra para o Theo.
ou para alguém do OBL, né, que gostaria de falar fazer algumas considerações, mas já de antemão, parabenizar Hugo, Evandro pelas apresentações, como a gente, né, tocou no assunto, né, em questão da cirurgia guiada, uma técnica não tão nova assim, né, mas que eventualmente a gente está começando a ter um pouquinho mais de difusão a partir de alguns anos para cá, e que com certeza dá muito benefício aí para os nossos pacientes, em termos de cirúrgicos, em termos de precisão, de planejamento, enfim. Eu acho que isso é bem importante. Parabenizar novamente pelas apresentações, e vou passar a palavra aqui então para o Theo. Theo? Olá, muito obrigado pela presença de todos, foi realmente um espetáculo a apresentação. Eu presenciei essas cirurgias que o Dr. Hugo fez há 2 meses atrás no consultório, foi um sucesso as cirurgias. O que o doutor comentou sobre o kit short, realmente vai ser uma surpresa, é um lançamento que nós faremos, ainda não está pronto, mas provavelmente aí daqui mais 1 mês e meio teremos esse lançamento também do sistema short, tá? Que você vai poder fazer realmente ou convencional ou guiado, tá? Entre outros lançamentos que faremos, tá? Mas agradecer, muito obrigado, doutor Hugo, pela aula, tá? Foi fantástico. Doutor Luiz Magno foi espetacular aí como anfitrião, e o doutor Evandro, excelente aula, eu também aprendi bastante aqui. Muito obrigado a todos, e espero logo lançar mais algumas coisas. Vamos ter também mais um lançamento, desculpa, esqueci de falar, do nosso sistema totalmente digital, tá? Ainda não está pronto, mas logo teremos o lançamento também do sistema digital, assim completa praticamente todo o ciclo, né? Desde a cirurgia até a prótese, tá bom? Obrigado mais uma vez e parabéns. Então, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, né? Hugo, Evandro, Theo, todos da OBL aí, para mim foi uma honra poder participar aqui também da apresentação, e, enfim, né, a gente tem os canais aí do Dr. Hugo, os canais do Evandro também, qualquer dúvida, pode entrar em contato direto também com eles para sanar eventuais dúvidas. Tá joia? Obrigado, doutor. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Evandro. Valeu, obrigadão. Valeu.